Bem-vindos ao canal A Revelação da Aliança. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Amados, embora existam diversas trilhas espirituais, a palavra de Deus indica apenas uma via e um único Deus autêntico. Conforme João capítulo 14, versículo 6, o Senhor Jesus nos disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém. Ele é o conforto nos momentos de aflição. O Senhor Jesus é o companheiro leal que te ama, é o nosso Salvador eterno. Aleluia. Vale a pena colocar a nossa confiança nele. Louvado seja o Senhor. Eu quero dizer que você pode fazer o uso de um poderoso instrumento contra os males deste mundo e contra o inimigo implacável de nossas almas. E este instrumento é a fé. Em Efésios capítulo 6, versículo 13, o Senhor nos fala da armadura de Deus e que devemos nos revestir todos os dias com o escudo da fé e assim estarmos preparados contra as ciladas do maligno. Infelizmente, a nossa fé tem 3 inimigos e nós precisamos combatê-los. O primeiro deles é a dúvida. Em Tiago capítulo 1 diz: Aquele que duvida é instável, às vezes acredita, mas quando a adversidade surge, tudo se desestabiliza. O Senhor Jesus repreendeu a dúvida de seus discípulos por diversas vezes, como em Mateus capítulo 14, versículo 31. Portanto, a incerteza pode ser humana ou diabólica, porém a fé, quando fundamentada no poder divino, é sobrenatural. Senhor, que nossa fé seja totalmente fundamentada no Senhor Jesus. Amém. O segundo inimigo de nossa fé se chama incredulidade. A desconfiança temporária ou a rejeição total do que Deus diz e realiza é considerado pecado. João capítulo 16, versículo 8 e 9. A falta de fé está frequentemente ligada à maldade, astúcia ou desinteresse. Na Bíblia nós temos alguns crentes que tiveram momentos em que deslizaram na fé e não creram, como por exemplo o sacerdote Zacarias, pai de João Batista, onde na velhice o Senhor lhe prometeu um filho, mas ele não creu. Lucas capítulo 1, versículo 20. Todos somos encorajados a acreditar, pois, como disse o Senhor Jesus em Marcos capítulo 9, versículo 23, tudo é possível àquele que crê. Amém. E por último, o outro inimigo da nossa fé se chama medo. Quando experimentamos medo, incerteza, ansiedade ou pavor, devemos nos agarrar firmemente a Deus através da fé. A Jairo, o pai que se encontrava desesperado pela vida da filha, o Senhor Jesus disse: Não temas, crê somente. Marcos, capítulo 5, versículo 36. Portanto, o medo realmente nos paralisa e nos torna ineficazes. Porém, o Senhor nosso Deus deseja que prossigamos confiantes nele, sempre. Confie e não tenha medo, pois tudo é possível para Deus. E não se esqueça que, em alguns casos, teremos de crer contra a esperança. Louvado seja o Senhor. Agora declare comigo: confio no Senhor com toda a minha alma e não me baseio somente em minha própria compreensão. Pois há muito mais que não compreendo, e como está escrito em Isaías capítulo 55, versículo 9, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Louvado seja o Senhor. Pai, eu te reconheço em todos os meus caminhos, pois tenho procurado viver de acordo com a tua vontade,
e o Senhor está comigo por onde eu for. Em nome de Jesus. Amém.